Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 2 de outubro a 8 de outubro. Segunda-feira, dia 2 de outubro, dia dos Santos Anjos da Guarda, companheiros na caminhada. A existência dos anjos é um dogma de fé, definida várias vezes e em muitas ocasiões pela Santa Igreja, desde o Concílio de Nicéia ao Vaticano I. Tudo que lhes diz respeito faz parte de um estudo próprio, denominado angelologia. O magistério eclesial afirma: os anjos são seres totalmente espirituais, sem corpo, imortais e imutáveis, que se tornam visíveis apenas para manifestar a sua ação. História litúrgica. A memória litúrgica dos Santos Anjos é celebrada em 2 de outubro, desde 1670, por desejo do Papa Clemente X. A Igreja Ortodoxa prefere celebrar em 11 de janeiro. Antigamente, a sua festa era celebrada em 29 de setembro, junto com a dos 3 santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Porém, sua data foi diferenciada, tornando-se de modo particular memória própria dos Anjos da Guarda. Primeiro na Espanha, no século XV. Depois se difundiu em Portugal, Áustria e, por fim, em toda a Europa. As funções atribuídas aos anjos pela Sagrada Escritura são as de acompanhar o homem no caminho do bem e oferecer ao Senhor, além das nossas orações e sacrifícios. De fato, no batismo, todo cristão recebe como dom de Deus o próprio anjo da guarda, uma presença invisível, mas real. O anjo o acompanha e guia ao longo de toda a sua existência. É um companheiro de viagem. Ao longo dos séculos, apesar de invisíveis, os anjos foram representados de várias maneiras: adoradores, músicos, túmulos, igrejas, esculturas, pinturas, etc, 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 né? Os anjos, podemos assim afirmar, que cada um tem o seu, nos acompanha no nosso dia a dia. É aquela vozinha que às vezes a gente escuta dizendo assim: não faz isso, porque isso não vai dar certo. Na terça-feira, 3 de outubro, dia de Santo André de Soveral e os 30 companheiros mártires. A evangelização do Rio Grande do Norte, aqui no Brasil, começou em 1597. Iniciaram com a catequese dos índios e com a formação das primeiras comunidades. Tudo isso graças aos missionários jesuítas e padres diocesanos do Reino Católico de Portugal. Nas décadas seguintes, houve desembarques naquelas terras de franceses e holandeses. Vieram para o Brasil com o intuito de expulsar os portugueses dos lugares colonizados. Em 1630, os holandeses conseguiram seu objetivo, estabelecendo-se na região nordeste do Brasil. Mártires durante a missa dominical. Prisioneiros junto com o pároco, torturados e mutilados. O padre André de Soveral, pároco de Cunhaú, nasceu por volta de 1572 em São Vicente, na Ilha de Santos. Aos 21 anos ingressou na Companhia de Jesus. Ao final dos estudos foi enviado para Olinda, em Pernambuco, especificamente ao Centro Missionário de Catequese dos Índios de toda a vasta região. A partir de 1607, tendo deixado os jesuítas, o encontramos como membro do clero diocesano e pároco de Cunhaú. Na época do martírio tinha 73 anos. No domingo 16 de julho de 1645, enquanto celebrava a missa na capela local, apareceu Jacó Rabé. Ele anunciou importantes comunicações das autoridades governamentais. Logo após a consagração, uma legião de soldados holandeses, acompanhados de índios das tribos Tapuias e Potiguari, todos armados, invadiu o local sagrado, trancou suas portas e atacou ferozmente os fiéis indefesos. Padre André de Soveral, obrigado a interromper a celebração, conseguiu entoar as orações dos moribundos com os fiéis. Todos eles foram mortos à espada, exceto 5 fiéis portugueses, que foram feitos reféns. Os assassinos roubaram roupas e objetos dos cadáveres, depois os destruíram. Os católicos mortos em Cunhaú tinham em todo mais de 60 anos, mas deles só se sabe o nome do pároco e do leigo Domingo Carvalho. Na quarta-feira, 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, fundador dos franciscanos, padroeiro da Igreja do Ribeirão das Pedras, aqui da nossa paróquia. Filho de Pedro e Dona Pica Bernardoni,
Francisco nasceu entre 1181 e 1182, não se sabe ao certo, na cidade de Assis, na Itália. Seu pai era um rico e próspero comerciante. Foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de João. Mas quando Pietro Bernardone voltou de uma viagem à França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra. Em 1206, passeando a cavalo pelas campinas de Assis, viu um leproso, repugnante à vista e ao olfato, que lhe causou nojo a São Francisco, Mas então, movido por Deus, colocou seu dinheiro naquelas mãos sangrentas e deu-lhe um beijo. Falando depois a respeito desse momento, ele disse: "O que antes me era amargo, mudou-se então em doçura da alma e do corpo. A partir desse momento, pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus." Pouco depois entrou para rezar e meditar na pequena capela de São Damião, semi-destruída pelo abandono. Estava ajoelhado em oração aos pés de um crucifixo, quando uma voz saída do crucifixo lhe falou: "Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, que está em ruínas." Todos os anos, de 15 de agosto a 29 de setembro, São Francisco de Assis tinha o costume de preparar-se com uma quaresma de oração e jejum para a festa de São Miguel Arcanjo. No ano de 1224, ele teve a visão do serafim alado que recebe os estigmas. Seu estado de saúde piora muito a partir daí. Era final de agosto de 1226. Pede para ser levado a Porciúncula. E no dia 3 de outubro, à tarde, São Francisco de Assis morreu cantando Mortem Suscepti. No domingo seguinte, foi sepultado na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. Então, na quarta-feira, São Francisco de Assis. No dia 5 de outubro, quinta-feira, dia de Santa Maria Faustina Kowalska, apóstola da Divina Misericórdia. A mística da Misericórdia nasceu no dia 25 de agosto de 1905, em Głogowicz, na Polônia Central. Faustina foi a terceira dos 10 filhos do casal Stanislaus e Mariana Kowalska, que os educaram com grande disciplina espiritual. Muitos pobres, só foi possível a Faustina que completasse 3 anos de estudo. Ela e suas irmãs tinham apenas um bom vestido que tinham de revezar para ir às missas. Todas as irmãs iam à missa, mas cada uma assistia a uma missa diferente. Ela também trabalhou de doméstica por um tempo, antes de entrar no convento. Em 30 de abril de 1926, aos 20 anos, ingressou no convento adotando o nome de Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. O nome Faustina significa abençoada, afortunada, e pode ser uma referência ao mártir cristão Faustinus. Segundo conta em seus diários, poucas semanas depois de seu ingresso no convento, teve a tentação de abandoná-lo. Santa Faustina sofreu muito e por muitos anos com a tuberculose. Os 10 últimos anos de sua vida foram particularmente atrozes. No dia 5 de outubro de 1938, sussurrou à irmã enfermeira: "Hoje o Senhor me receberá." E assim aconteceu. Foi beatificada em 18 de abril de 1993 pelo Papa João Paulo II. Santa Faustina, a apóstola da Divina Misericórdia. Sexta-feira, 6 de outubro, dia de São Bruno, um dos fundadores da Ordem dos Cartuchos. São Bruno, filho de uma família nobre de Colônia, na Alemanha, nasceu em 1030. Quando alcançou a idade, ele foi chamado pelo Senhor ao sacerdócio e se deixou seduzir. Amigo e admirado pelo arcebispo de Reims, Bruno, inteligente e piedoso, começou a dar aulas na escola da catedral desse local e chegou a estudar na escola catedralícia de Reims. Quando um dos discípulos de São Bruno tornou-se Papa, Urbano II, em 1088, logo o chamou para assessor e conselheiro em 1090. Além disso, quis lhe fazer arcebispo, porém o santo recusou. Um ano depois, pediu com insistência ao sumo pontífice e conseguiu voltar à vida religiosa, quando, juntamente com amigos de Roma, fundou no sul da Itália o mosteiro de Santa Maria da Torre, nos bosques da Calábria. Lá ele veio a falecer no dia 6 de outubro de 1101, tendo suas últimas palavras uma profissão de fé eucarística. Eu creio nos santos sacramentos da Igreja Católica. Em particular, creio que o pão e o vinho consagrados na Santa Missa são o corpo e o sangue verdadeiros de Nosso Senhor. O corpo foi enterrado no cemitério de Nossa Senhora da Torre. Foi encontrado incorrupto em 1515. Sábado, 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, o meio de alcançar almas para Deus.
Nossa Senhora do Rosário possui uma devoção muito antiga. Teve origem com os monges irlandeses no século VIII, que recitavam os 150 salmos. Como os leigos não sabiam ler, os monges ensinaram a rezar 150 Pai Nossos, e mais tarde foram substituídos por 150 Ave Marias. Assim, a devoção começou a se espalhar. Em muitas aparições de Maria Santíssima, ela pede, ensina e reza junto à oração do Rosário, como em Lourdes, em Fátima e em tantas outras. A palavra rosário quer dizer um tanto de rosas, um buquê de rosas que se oferece a Nossa Senhora. Cada Ave Maria é uma rosa que oferecemos à Mãe, com carinho e esperança. Assim, quando rezamos o Santo Rosário completo, oferecemos um buquê de 200 rosas a Nossa Senhora. E domingo, 8 de outubro, dia de Santa Pelágia, O martirológio romano apresenta-nos 4 santos com o nome de Pelágia. Esta de hoje era uma jovem de 15 anos, que no princípio da perseguição do imperador Diocleciano em 302, testemunhou sua fidelidade a Cristo. Preferiu morrer por amor a Cristo do que entregar sua virgindade. Por isso, a Igreja reconhece e louva o seu heroísmo. Quando os soldados do imperador foram à sua casa para levá-la ao tribunal, certamente a condenaria porque era católica, Pelágia recebeu-os bem. E quando se propuseram a levá-la, dando voz de prisão, pediu-lhes permissão para que fosse trocar de roupa. Dado o consentimento pelo chefe da escolta, Pelágia dirigiu-se ao quarto e, desejosa de escapar dos ultrajes que a esperavam, infalíveis, e a temer pela virgindade que consagrara a Deus, não titubeou. Subiu ao mais alto da casa em que vivia, em Antioquia, e de lá atirou-se ao chão, falecendo quase que instantaneamente. Pergunta-se: cometeu suicídio? Não, pois isso seria tirar a própria vida por desgosto, por perda de sentido ou por outro motivo. Na verdade, ela preferiu morrer do que cometer um pecado. Por isso é mártir. Lembremos de São Domingos Sábio: antes morrer do que pecar. Muitas santas virgens assim agiram, como vimos e veremos no transcorrer dos dias e dos meses. Salvaram com a morte a sua castidade. Essa atitude exalta a beleza e a virtude de modo heróico, enquanto nos nossos dias tantas pessoas se entregam aos prazeres da carne ou se deixam convencer a perder a sua virgindade para provarem que amam. Santa Pelágia preferiu provar seu amor a Jesus e ali gozar das riquezas e prazeres celestes. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã em todos os tempos, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. Aqui o programa Minutos do Evangelho traz resumido. Quem puder e quiser, procure, pesquise sobre a vida dos santos. São muito bonitas as histórias dessas pessoas. Os textos de hoje são do site católico cançãonova.com. Para encerrar o quadro de hoje, os santos da Santa Igreja Católica, vamos ouvir a música do Salmo da liturgia de hoje. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias.